Meus irmãos, eu queria louvar e agradecer a Deus, assim, hoje com muita alegria. Nós estamos recebendo um mineiro aqui, rapaz. Ó. Mineiro é gente boa, né? Vem pra cá, Ritieri. O Ritieri está aqui no Serdão há apenas 6 meses, recém-chegado, lá de Minas Gerais. Gente boa demais. Né? O mineirinho como pela beirada. Né? Vai chegando até chegar no meio. Né? E gosta de um pão de queijo. Gosta demais, né? E só para os irmãos conhecerem, ele está há 6 meses aqui no Serdão. Ele veio para auxiliar aqui na base da MCM, hoje ele é coordenador. E a Mariana, levanta aí, Mariana, essa moça bonita, essa jovem, é a esposa dele, são recém-casados também, casadinho de novo. Seja bem-vinda, viu, filho, em nome de Jesus. E ele está aqui há 6 meses servindo o Serdão. Veio para ficar, viu? E depois você bebe a água do Serdão e vai-se embora, né? Eu já contei a história do Cláudio da Bel aí. O Cláudio veio para ficar 3 meses, já passou de 3 anos? Quase 3 anos aí, né? 4? Já passou de 3 anos, 3 meses. Eu vim para ficar 7 meses. Já estou 18 anos. Você vê que vai ficar quanto tempo, né? Ah, esses aí não vai embora nunca mais. Quando marca tempo assim, a gente pega. É desse que eu gosto, né? Mas eu queria que você estender suas mãos para cá com muita alegria. Nós recebemos a vida dele. Senhor, nós abençoamos o teu filho. Nos alegramos e celebramos a vida dele aqui. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem um pão para repartir conosco. Então, abençoa o teu filho nesse momento, com o espírito da sabedoria, para que possa compartilhar, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, com muita alegria para nós, ó Deus. Nós o abençoamos essa casa, a família, o ministério dele, aquilo que ele tem feito, e aquilo que o Senhor ainda vai fazer através da vida deles, ó Pai. Abençoa o teu filho, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Amém, irmãos? Só alegria para a paz do Senhor. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Alegria verdadeira, porque não esperava, né? O pastor me chamou quando eu vim aqui no casamento da Raíssa, mas do Lucas, né? Muito orgulho, falo orgulho de verdade de ser padrinho deles. Quero que vocês sintam que estou aqui para trazer uma palavra do Senhor para você. A quem crê aqui que o Senhor tem uma palavra para você hoje? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor comigo. Em Hebreus, a palavra, Bíblia, Novo Testamento, Hebreus 12. Hebreus 12, 14 ao 17, nós vamos ler. Aqueles que acharam, aqueles que estão com a Bíblia, fiquem de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos. Quem não encontrou, quem encontrou, ajuda quem não encontrou. Irmãos, tem pouco tempo que eu estou aqui no sertão, mas eu já vejo que igual o irmão Klaus, né? Vontade de não ir embora mais, né? Saudade da minha mãe é tão grande, né? 2.200 quilômetros de distância lá. A gente é de uma cidadezinha bem pequena, bem menor do que Juazeiro do Norte. E a gente veio para cá fazer um prático de missões. Em teoria seria 6 meses, mas a gente já veio com... Não, vamos com o tempo em aberto, porque não dá para começar nada e terminar em 6 meses. Então, eu acredito que todos aqui, quem aqui é recém-convertido, quem aceitou Jesus assim tem poucos dias, poucos meses, levanta a mão. Quem aceitou tem mais de 6 meses, aceitou a palavra de Deus. Quem aceitou tem mais de 1 ano. Se tiver mais de 1 ano, levanta a mão. Amém. Irmãos, desde que o Senhor me chamou para perto, eu tenho falado uma palavra específica. Eu sou filho de pastores missionários também.
E os meus pais tinham um ministério específico, pastor. Ministério terapêutico. E eu herdei um pouco desse ministério, não só missionário, mas sim terapêutico. Fala muito sobre cura. Nós cantamos aqui, Senhor, quero ser como um rio. Lava-me, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Teve uma das primeiras canções, o irmão cantou também. Quero louvar de todo o meu coração, com todo o meu ser. É isso? Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 12. Quem não achou, vida misericórdia. Está escrito assim, no 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois também sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Feche os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Diz assim comigo, Senhor, através da tua palavra, vem me trazer cura, Pai. Vem dividir a alma e o espírito. Ministra no meu coração tudo aquilo que o Senhor quer para mim nessa noite. E que eu possa levar cura também para a minha família. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Irmãos, muitos, como eu estava dizendo, todos nós carregamos uma mensagem. O Senhor tem batido na tecla muito sobre a raiz de amargura. O que é a raiz de amargura, irmãos? É tudo aquilo que te atrapalha a buscar o Senhor 100%, que é que a gente estava cantando aqui. Só que essa raiz de amargura, ela vem em tempos em que talvez a gente nem perceba que a gente está com essa raiz de amargura. Eu, por exemplo, carrego uma mensagem sobre a raiz de amargura por ter passado tantos traumas na minha infância, mesmo sendo filho de pastores, mesmo estando no ministério, dentro da igreja, igual os pititinhos que estavam aqui mais cedo, né? Esses que foram para a escolinha. Aos 6 anos, eu tinha uma irmã que era, eu com 6 anos e ela com 7 anos, ela cuidava de mim. O Senhor levou ela com 7 anos. E aquilo foi uma perda muito forte, porque a minha mãe e meu pai trabalhavam fora, e ela que cuidava de mim, ela já tinha o encargo de cuidar de mim. De repente, Deus era para ele. E aquilo ali foi uma figura assim, ela já era uma figura de Deus na minha vida. Ela juntava os amiguinhos daí da rua e fazia o cultinho ali, né? E aí eu fazia parte, ela me colocava assim na frente ali, de repente eu perco ela. O resultado dessa perda, para mim, que era uma criança de 6 anos, foi uma raiz de amargura com o próprio Deus. Porque não foi com os meus pais, eu não entendia nada, mas no meu coração houve uma pequena raiz de amargura ali, naquela situação de grupo. E aquilo ali, eu caminhava com ela para lá e para cá. A partir dos meus 6 anos, eu comecei a caminhar sozinho. Eu ia para a escola, na escola eu não aceitava nenhuma amizade, não aceitava ninguém cuidar de mim. Eu batia em todo mundo. E eu não queria ninguém próximo, eu não queria um abraço, porque eu só queria um abraço dela.
E aquilo ali é automático, foi brotando, né? Igual diz o versículo, que a raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por muito delas outros sejam contaminados. Eu contaminava a partir dessa raiz de amargura. E eu fui crescendo, eu fui ali vendo as dificuldades do meu pai no ministério. Eu conseguia calcular direitinho as dificuldades. Meu pai, ele trabalhava de dia e de noite ele ia para ministrar na igreja. E eu falava assim, eu não quero ser igual meu pai de jeito nenhum. Estou vendo meu pai trabalhar, às vezes tem que pagar o aluguel, às vezes falta comida em casa. Nunca faltou arroz e feijão, mas às vezes faltava uma carne, uma mistura. E mesmo assim, eu falava, não, eu não quero ser como meu pai. Eles falavam que filho de pastor é pastor, né? Eu não aceitava isso de forma alguma. E o Senhor, ele permitiu enxergar essas dificuldades do meu pai. Só que essas dificuldades do meu pai foi criando uma dificuldade minha em relacionar com Deus. Porque a figura de Deus para mim era meu pai ali. Então, se ele passava dificuldade, se Deus permitia a ele passar dificuldade, por que uma criança achava, não, se o pastor está... Porque o pastor está aqui, irmão, vocês estão vendo ele. Mas realmente quem pode dizer quem ele é o esposo dele. Por dizer, né? Conhecer ele no dia a dia, falar o homem que ele é, as dificuldades que ele passa de verdade. E eu, nesse momento, eu tinha esses entendimentos. Mas, irmãos, eu fui crescendo e eu fui para o lado secular. Eu fui empresário. Hoje eu estou com 34 anos. Até os meus 30 anos eu tinha uma empresa gráfica, comunicação visual. E eu servia a Deus, eu era um servo de Deus. Todos os meus clientes, eu não deixava de dar um conselho para eles. Mas havia dentro de mim uma raiz de amargura que me afastava de Deus. Não deixava eu me entregar a Deus. E nesse tempo, até os meus 30 anos, com aquela mensagem, eu fui falando, eu não quero ser pastor. Eu peguei e fui para o lado de empresário, fugindo do ministério. Nisso, eu tive um relacionamento em que eu fui traído. E aí, esse relacionamento em que eu fui traído, eu perdi totalmente a confiança. Mais ainda nas pessoas. Eu já não tinha amizade. Eu já fui ser empresário, porque eu já não conseguia trabalhar para ninguém. Quantos percebem aqui a raiz de amargura? Nem? E logo depois eu tive um sócio. O primeiro sócio que eu tive. Eu ensinei tudo para ele. Ele pegou, com 6 meses, ele literalmente ele roubou toda a minha empresa, com os funcionários e tudo. Empresa de grande valor e grande porte lá na minha cidade. Aquilo gerou em mim uma tristeza tão profunda que eu não via mais um lugar de paz no meu coração. Irmãos, eu quero ler um texto com vocês, porque eu dei exemplos de mim. Né? Mas a partir de agora eu não quero falar um pouco disso, eu quero falar de coisas, dar exemplos bíblicos. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, vamos ler do Gênesis 45, do 1 ao 8. Você lembra aqui de José, história de José do Egito? Ele era um governador, né? Quando ele era jovem, tinha uns 11 irmãos ali, filhos de Jacó, as 12 filhos, né? Ele teve um sonho em que o sol e a lua se curvariam a José. E aí o Senhor deu essa convicção no coração dele. E logo em seguida ele contou esse sonho para a família. E os irmãos dele colocaram ele dentro de um buraco. Tentaram matar ele. Tentaram não. Para eles tinham matado José. Por causa dessa promessa no sonho. Então, está escrito aí em versículo 1, capítulo 45. Então José
não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Esse aqui é um episódio que José, já como governador do Egito, ele saiu daquele buraco que os irmãos estavam ali, o Senhor resgatou ele e ele foi levado como escravo. Então, nunca mais ele viu os irmãos dele. Mas aqui tem um episódio bem sério. E quando houve uma seca muito grande lá no Egito, e que os irmãos precisaram buscar comida lá no Egito, lá nos pés do faraó, quem que estava sendo usado? Quem se manteve íntegro? Quem se manteve, mesmo com a raiz de amargura, mesmo com essa raiz, ele ainda se manteve íntegro e ele foi objeto de salvação pelos irmãos dele, que era José. Nesse episódio aí, ó, ele levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó ouviu. Quanta dor ele carregava ali nessa cena. Tenta imaginar. Os irmãos dele chegam ali depois de muitos anos, com a cara lavada, e pede comida para ele. E aí eles não reconhecem que ele era o irmão dele. E aí ele mandou todo mundo sair daquele lugar, para ele poder falar quem que ele era. Quem que ele era. No versículo em seguida ele fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem os olhos por me haverdes vendido para cá. E falando para os irmãos, não fiquem tristes por vocês terem me vendido, porque a conservação da vida de Deus me enviou diante de vocês. Assim não foste vós que enviastes para cá, senão Deus. Ele me pôs, o pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa e como governador do Egito. Ele chorando, falando: olha, não fiquem tristes. Ele com aquela dor, ele virando para o irmão dele sendo um objeto de cura ali. Virando para o irmão dele falando. Os irmãos dele: não fica triste não. Não foi vocês que me colocaram aqui não. Foi o próprio Deus que me colocou aqui. E no versículo 15, logo para frente, os irmãos que estão acompanhando, o versículo 15 é o mais importante. Mostra o coração de José. 45:15, ele fala assim: e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Aquele choro ali, no versículo 3, foi o caminho para o perdão dos irmãos ali, para a restauração da família. A mensagem de hoje, irmãos, é sobre restauração, é sobre verificar o nosso coração, sobre a raiz de amargura, tudo aquilo que não nos deixa ser unidos, tudo aquilo que atrapalha a unidade da família. Às vezes a gente não percebe. A gente não percebe. Lá em 1 Coríntios fala: examinai-vos, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo próprio. Aqui é um chamado para a gente examinar. E o Senhor, Ele nos dá ferramentas. A tecnologia vai avançando, mas também o conhecimento vai avançando. E Ele nos dá ferramentas para nos examinarmos e olharmos para dentro de nós e descobrirmos o que é a raiz de amargura, que fala lá em Hebreus, que sem essa raiz de amargura, se a gente não procurar ela, se a gente não tratar dessa raiz, nós não veremos o Senhor. Tem feridas, irmãos, que elas ficam gravadas no inconsciente. O inconsciente é uma parte do cérebro que tem aqui, ó, na região da moleira. As crianças, os bebês têm a moleira, né? A moleira é a última parte do corpo a se fechar, a se curar, né? É a parte do cérebro que é responsável pelo inconsciente.
ali, do 0 aos 7 anos, as informações mais preciosas na formação de um caráter da pessoa fica registrado do 0 aos 7 anos. E assim como foi comigo lá, pequenininho, eu tive um exemplo de perda bem forte que foi a minha irmã. Eu cresci até hoje. Eu ainda tenho que me examinar e ficar pedindo ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo que eu estou me sentindo sozinho? Mesmo caminhando com o Senhor. Feridas no caráter que se tornam raízes de amargura. E essas feridas, elas nos levam a fazer coisas no automático. Atitudes, brincadeiras, posicionamentos, por exemplo. Os irmãos que me veem agora, hoje eu ando um pouco mais reto da coluna, mas eu andava mais encurvado, triste. Há 6 meses, eu venho tendo uma postura de peito aberto, principalmente por causa da minha esposa linda, maravilhosa, Mariana. O Senhor me deu ela como minha auxiliadora, mas também como o maior presente que poderia me dar mais lindo, né? Como que eu vou andar encurvado agora, né? Muitas pessoas andam machucadas, irmão, feridas. E as feridas que são expostas, elas são muito fáceis de curar, não é mesmo? Quem está com machucado, se eu ver um machucado do irmão, que o irmão está com o braço machucado, se eu tiver um remédio, eu vou falar para ele. Ó. Inclusive, eu tenho um doutorzinho que é ótimo para essa cicatriz aí, irmão. Se eu soubesse, eu tinha trazido. Isso aí sara rapidinho. Aqui, ó. A gente está vendo uma cicatriz, não é exposta, uma ferida exposta. Mas é que está no coração, que está enraizada lá. E atrapalha você orar, atrapalha você escutar essa palavra que você está ouvindo aqui. Muitos aqui sentem sono, porque acham que às vezes não está, essa palavra não é para você. Mas o Senhor está te convocando a te examinar. Durante essa ministração, se examine. Para que o Senhor venha e cubra, para que essa ferida venha para fora. Você seja curado hoje. Quem aqui pediu uma cura agora mais cedo? Quem pediu uma cura aqui? Quem quer uma cura aqui? Amém? Amém. Por que, irmãos? Por que nós devemos nos examinar? Além de não sermos curados, existe um castigo, existe uma repreensão por causa disso. Aqueles que gostam de anotar, aqueles que estão acompanhando, Jeremias 2:19. Lá diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões fala: a sua própria maldade vai te castigar. Você será condenado porque você me abandonou. O Senhor está falando. Você vai aprender de uma vez só como é ruim e amargo abandonar a Deus e deixar de me temer. Castigo e repreensão. E o pastor falou agora há pouco também. Não dá lugar ao diabo. Quando você não deixa uma ferida vir para fora, quando você não fala sobre ela, que você sofreu um abuso e aquilo te feriu, que você brigou com alguém brigou com você e aquilo te feriu, seja quando você era pequeno, quando você era adolescente, quando você é adulto, até mais velho aqui. Alguém te abandonou, falou que ia fazer tal coisa e não fez, falou que ia logo ali e nunca mais voltou, falou que ia te dar um dinheiro e não te pagou, não te deu dinheiro. Por que nós devemos examinar essas coisas? Examinar essas raízes, coisas que estão dentro de nós e nós achamos que está tudo bem. Que está tudo bem, mas isso não só afasta vocês de Deus, não só nos afasta de Deus,
mas afasta. A primeira reação que eu tive com a raiz de amargura que eu tinha lá na infância foi me isolar. E aí eu cresci no isolamento achando que eu era o dono da verdade e que ninguém podia me tocar, porque eu não queria mais ser ferido. Essa é a resposta que automático o nosso inconsciente cria. Em Efésios 4, 26 e 29 diz: 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em outra versão diz assim, se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Olha o que Paulo fala lá. E o versículo 27. Não deis lugar ao diabo, nem dê ao diabo oportunidade de tentar vocês. Essa falta de tratar essas raízes dá a oportunidade de Satanás vir e assolar você. Vir e ter um lugar na sua vida, mesmo você em processo de santificação. Você que aceitou Jesus, você vem buscando ter uma vida melhor todos os dias, pedindo para Deus te mostrar aonde você está errando. Hoje Ele está te mostrando um lugar onde está errado. Esse lugar vai ser curado, amém? Amém. O versículo 28 diz, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em outras palavras, fala: porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aqueles que precisam. Então, com o coração correto, a gente, mesmo em processo de recuperação, a gente consegue ajudar aos outros. É nesse processo, não dando lugar ao diabo. Numa vida de santificação, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça de Deus a quem está te ouvindo. Em outras palavras, que ajudam os outros a crescer na fé, que necessitam, que precisam ouvir de você. Você quando Paulo teve um encontro com o Senhor, a segunda coisa que veio ali no versículo seguinte, ele fala, que Jesus fala para ele: vá agora, não lembro o nome do povoado, mas Jesus pede para Paulo ir a tal povoado levando a palavra dele, no mesmo versículo. Ou seja, Paulo teve um encontro com Jesus e logo em seguida ele já estava ajudando os irmãos dele. Qual que é o caminho para essa cura? Qual que é o escape? Vamos caminhando. Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, não deixe o Espírito triste, né? Porque o Espírito é marca de propriedade de Deus colocado em vocês, o qual é garantia em que o dia dele chegará e ele os libertará. Longe de vós, 31, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, né? Em outras palavras, todo ódio, toda raiva, toda gritaria, longe de vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, pacientes. Olha o caminho aí, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando uns aos outros,
como também Cristo perdoou nós. Davi fala lá no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não há nenhuma fraude, não há nenhuma raiz de amargura. Irmãos, aqui ele fala sobre cujo o pecado é coberto. O que é esse pecado coberto? É pelo sangue de Jesus. Davi já teve uma revelação de Jesus ali. Logo no versículo 5 ele fala, olha para você ver, confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não ocultei. Não ocultei, ou seja, para ele ter sido coberto e ter sido sarado, ele não ocultou. Irmãos, nós estamos num ambiente de cura hoje. A igreja tem orado por cura, por libertação de vícios. Sabia que um dos vícios, uma das principais causas de vícios é a raiz de amargura. O vício do cigarro, o vício da bebida. A pessoa está com um vazio tão grande, ela está tão distante, que o único prazer dela é fumar, é beber. Ela não dá lugar para Deus, porque aquela raiz de amargura ela é tão forte que ela nem acredita que o Senhor pode vir e preencher aquele vazio que o cigarro dá para ela, que a bebida dá para ela, que a bebida forte. É uma raiz de amargura. Como que a pessoa vai ser curada de um vício do cigarro? Confessando, Senhor, eu não consigo sozinho, preenche esse vazio que o cigarro está preenchendo. O cigarro está tomando seu lugar, Senhor. Me faz trocar. Eu não quero mais que o cigarro tome conta da minha vida. Isso é só um exemplo. Mas o se isolar, tratar mal aos outros, falar grosso, tratar a esposa mal. Por que às vezes o marido trata a esposa mal? Às vezes sem perceber, porque às vezes ele está com alguma coisa entalada aqui, ó, e não pôs para fora, e aí de repente ele solta tudo na esposa. Por quê? Porque ele não conversou, não contou para ela que ficou magoado. Não é vergonha não, irmãos. O marido fala que ficou magoado, não. Isso aí é um termo mundano. Nós que viemos para o Senhor, nós nos humilhamos e falamos, eu fiquei magoado. O homem também tem sentimento. Mas não é no sentido que ele é frágil, não. É no sentido que ele tem o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de inteligência. A mulher precisa saber que ela magoou ele. E ele, dependendo da mulher também, a mulher às vezes deixa de fazer as coisas em casa, coisas que o marido gosta, assim, por causa que também tem alguma raiz de amargura ali, e ela não conseguiu falar com ele, e os dois estão brigados, e mesmo assim está tendo uma vida natural. Dorme junto, come junto, mas está ali, ó, só sobrevivendo. Não está vivendo, não, está sobrevivendo. Lá em 1 João 1:9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Quem é fiel? O Senhor. E justo. É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí. O que é purificar essa injustiça? É tudo aquilo que eu preciso da justiça e com as forças do meu braço eu não consigo. Então, se eu errei, por exemplo, eu errei com a minha esposa, e aí eu não consigo falar, e aí talvez eu machuquei ela de uma forma assim que talvez cria um trauma nela, eu tenho que confessar, eu preciso procurar alguém, eu preciso procurar ela primeiro, pedir perdão, eu preciso procurar o meu pastor e falar: pastor, eu falei assim com a minha esposa e agora eu acredito que eu machuquei ela. Pastor, eu falei desse jeito com meu filho, eu bati tanto com meu filho que agora eu acho que ele nunca mais vai esquecer daquela surra. Eu proibi minha filha de sair
com medo dela namorar, e agora ela está com raiva de mim. Confessa, e o Senhor, Ele vai te livrar da injustiça. Ele vai vir e vai tomar a tua causa. Quem crê nessa palavra? Amém? Amém? O Senhor, Ele toma a tua causa. Não foi só lá na cruz. Ele continua agora. Ele continua batendo na porta, te mostrando, eu estou aqui, eu quero te curar, deixa eu te curar. O que está te deixando assim? Irmãos, tudo que você viveu até hoje, os traumas, os abusos, as palavras duras, os xingamentos, tudo que você passou até hoje, diz quem você é. É para ser quem você é. Eu comecei dizendo, todos nós, né, quando eu comecei aqui dizendo, todos nós carregamos uma palavra, né? Todos nós temos uma essência. Ninguém aqui é igual ao outro. Todos nós temos uma essência. Só que tem um detalhe. Muitos passam por situações bem parecidas. Mas aí, a partir do momento que você está escutando isso aqui que eu estou dizendo, ou muitos aqui já escutaram isso que eu estou dizendo, o Senhor novamente permite hoje você escutar. Depende de como você olha. Você vai ficar naquele lugar de solidão, ou você vai deixar Jesus curar você hoje? O câncer, existem estudos. Meu pai teve câncer. O Senhor ele já está com o Senhor hoje. Uma das raízes de amargura principais da minha vida foi o meu pai ter ido até o final da vida dele e não ter sido liberto do câncer. E aí, de uns anos para cá, assim, a própria palavra tem mostrado também que a raiz de amargura ela se torna um câncer. Porque a pessoa que está com raiz de amargura, ela fica com o estômago contraído. Assim, ó. Às vezes não percebe, porque já ficou contraído tantos anos e não percebe. E aquilo ali vai gerando um ácido dentro do sistema digestivo, e ele vai jogando esse ácido no corpo inteiro. Então, tem uns que desenvolvem aqui no estômago, outros desenvolvem em outras partes do corpo, mas a raiz desse câncer é a raiz da amargura. Raiz de amargura, não é raiz. Claro, tem uns que têm a vida toda no sentido prejudicial, faz de tudo para ter um câncer, mas meu pai não tinha nenhum vício. Como que ele ia ter um câncer daquele? O Senhor foi ministrando. O Senhor permitiu ele ter um câncer para que hoje eu possa entender. Teve uma vez que eu olhava para aquilo e eu vivia, e eu virei para Deus e falava assim, eu orava, eu tinha coragem de falar assim, Deus, nunca mais vou falar do Senhor para ninguém. Você deixou meu pai ter um câncer, meu pai que ganhou tantas vidas do Senhor, o Senhor usou ele demais. Eu fechei meu coração, uma dureza de coração tão grande. Só que aquilo ali, ao mesmo tempo que eu fechei meu coração, eu comecei a ficar doente também. Comecei a querer me suicidar, tirar a vida mesmo. Só que eu não conseguia, fui no médico, o médico falou que eu estava com depressão. Comecei a tomar 5 tipos de remédio diferentes. Primeiro começou com um, é claro. Só que esse um não fazia efeito. O segundo não fazia efeito. Ou seja, fazia efeito durante o primeiro mês. Só que aí a raiz da amargura não foi tratada, aquele remédio não valia de nada. E aí? E aí eu calei a minha boca e falei, não vou falar mais. E aí eu sempre me fiz de vítima, por causa daquela dor de ver meu pai numa cama e ter que cuidar dele. Mas aí, o Senhor, depois que o Senhor levou ele, eu entrei num lugar de escuridão profunda. E mesmo eu tendo parado de falar de Deus, eu peguei e falava para Deus, assim, mesmo sem ver uma esperança, sem haver sorriso nas minhas atitudes. Ninguém, é igual eu falava, eu andava encurvado, eu já não acreditava em mais nada. Eu já tinha visto milagres e milagres.
o coxo andando, o cego vendo. Eu vi isso assim, ó, na minha frente. Mas eu não acreditava que Deus estava ali por mim. Ele queria que eu andasse com a postura correta, que eu andasse com a minha vida endireitada. Eu me fazia de vítima. Por quê? Não é porque eu queria, era inconsciente, igual eu estava explicando. Automaticamente eu me isolava, mas o Senhor, Ele foi fiel e permitiu eu viver aquilo ali. Mas aquilo ali tudo, eu cheguei a tomar 5 remédios. Teve um dia que eu peguei todas as caixinhas ao mesmo tempo e tomei tudo ao mesmo tempo. Eu fui parar na UTI. Fiquei 3 dias lá, fazendo lavagem no sangue. E a partir daquilo ali, aí eu clamei, viu? E aí eu acreditei de novo. Mas não foi só por isso. Aquilo ali foi só um detalhe de aprendizado para eu repassar para vocês a mensagem que eu carrego. Isso foi só uma forma de aprendizado. Mas aí, conforme o Senhor me mostrou que Ele me permitiu passar pelaquela greta da morte ali, daquele caminho de morte, e aí Ele me resgatou, me trouxe para perto dEle, Ele me mostrou que o meu caráter estava ferido, e que o meu caráter estava cheio de raiz de amargura, e que eu precisava confessar que eu estava machucado com Deus. Eu estava machucado com os meus pais, que eu estava machucado com os relacionamentos que eu tinha, machucados com os sócios, machucados com tudo aquilo que eu passei na infância. Ou seja, eu estava vendo com um olhar de vítima. Jesus não era suficiente para mim. Meu coração era tão duro, eu tinha Jesus como Salvador, mas eu não tinha Ele como aquele que me cura, aquele que me lava. Como que eu vou buscar Ele, literalmente, se eu estou cheio dessas feridas? A decisão é sua, irmãos. Você vai avançar com um propósito ou você vai ficar na autocomiseração? A autocomiseração é, coitadinho de mim, eu fui abusado, eu fui abandonado, eu fui roubado, coitadinho de mim, coitadinho do diabo. Arrepreendido em nome de Jesus. Sai para lá, coitadinho de mim. Sai para lá. Vocês são filhos de Deus. O Senhor resgatou vocês. O Senhor morreu por vocês. Jeremias fala: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração está dizendo em todas as áreas da sua vida, todas as suas áreas, toda aquela, por exemplo, a área das finanças. Eu não era curado na área das finanças. Eu ia dar uma oferta, eu achava que eu estava barganhando com Deus. Eu chegava ali no gasofilato, não, eu vou dar 20, porque 30, 90, 100 vai multiplicar e tudo. Eu vou dar 20, que aí vai 20 mil, né? Vezes 100. Eu ia com esse pensamento. Graças a Deus, o Senhor me curou. Hoje eu oferto por amor à obra. Por amor à obra, não da obra que está aqui, mas da obra que Ele fez aqui. E é com alegria. É com alegria. Não é pensando em multiplicação. É sabendo que a obra do Senhor, eu sou usado para a obra continuar. Seja com os meus pés, igual que eu sou de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje com os meus pés, vindo aqui. Seja com as minhas mãos, ofertando com o dinheiro do meu trabalho. Seja com o joelho no chão, para as irmãs, para os irmãos que têm esse ministério de intercessão. Quantos estão por mim lá em vários lugares do Brasil, intercedendo por mim e pela minha esposa, que desde pequeno me conhece, mas às vezes não tem um dinheiro para mandar, para me ajudar no sentido da obra, em missões, como missionário, mas estão lá, ó, em vigílias por mim. Que valor tem isso? Que valor tem isso? Irmãos, é em todas as áreas. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de
de todo o vosso coração. Como que eu vou buscar o Senhor se tem feridas dentro de mim que eu não deixo Ele curar? Tem raízes de amargura. O pastor citou um texto, eu achei que ele ia até falar ele. Em Provérbios 3, 5 e 6. Olha aí, o tanto que é importante isso. Ele fala lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se perca no seu entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece, olha para você ver, 6. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. E Ele fará o quê? Ele endireitará as tuas veredas. Não só física, mas os caminhos. Tudo aquilo que eu não tinha entregado para Deus, para Ele curar. Agora, aqui ó, no versículo fala, reconhece, ou seja, confessa, deixa, Ele vai vir e vai endireitar. Pessoas que estão com enfermidade física no corpo, e isso se tornou não só uma enfermidade, mas se tornou uma raiz de amargura, porque por você não estar sendo curado fisicamente ainda, ou talvez você vá viver com essa enfermidade, o Senhor permite você viver com essa enfermidade, assim como Paulo tinha uma espinha na carne, o Senhor às vezes permite você viver com essa enfermidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com o inimigo? Não vai confessar, não, eu tenho uma enfermidade, mas o maior é o Senhor que está em mim. Esse corpo aqui vai voltar para o pó, mas eu vou voltar para Deus, que é eterno. Eu vim de lá, eu quero voltar para lá. Irmãos, não dá para obedecer só em uma palavra, só em uma área. A gente tem que obedecer geral, em todas as áreas. A gente tem que ser íntegro. Íntegro é total. Convertido. Quando você fala assim, quando eu perguntei, quem aqui se converteu tem pouco tempo? Quem aceitou Jesus? Se converteu por quê? Não é de católico para evangélico, não. Ou de outra religião para evangélico, não. Você estava indo para um lado e agora você está indo totalmente para o outro lado. Você converteu. Você abandonou tudo aquilo de ruim que era do mundo e agora você está vivendo para o Senhor. O que é isso? Irmãos, deixa Ele. Fecha os teus olhos. Baixa sua cabeça, fecha os teus olhos um minuto. Deixa Ele esquadrinhar o seu coração. Fala, Jesus, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Deixa o Senhor te mostrar onde você precisa ser curado hoje. Em qual lugar. Irmãos, a gente só tem um caminho. Pode abrir os olhos. Só temos uma escolha, que é seguir o Senhor por completo. Quando que isso acontece? Seguir ao Senhor por completo. Quando que isso acontece? Quando eu perdoo de verdade. Eu perdoo de verdade. Eu perdoo o meu pastor. O pastor foi rígido demais comigo. Ele me deu uma palavra que eu fiquei assim no chão, assim, parecendo um menino. Aquilo ali me humilhou tanto. Ver um homem mais novo do que eu consertando. Eu confesso aquilo ali. Eu perdoo meu pastor, mas eu precisava ouvir aquilo ali, viu? Precisava daquela correção do pastor. Quando eu amo de verdade, quando eu vivo na verdade, amar de verdade, irmãos, é você não ocultar. Como que pode eu estar com a minha esposa todo dia e lá dentro eu estou escondendo coisas que eu sinto dela? Como que isso é amar de verdade? Isso não é amar de verdade. Eu já estou, fazendo um caixa 2 de emoções. Se ela piorar, eu abandono ela. E é isso mesmo. O problema foi ela, não fui eu, não. Não fui eu que fiquei guardando, em vez de resolver. Fui guardando.
quando eu cumpro os meus deveres de verdade, é quando isso acontece. Quando eu faço um devocional separado para o Senhor, um voto de separação, quando eu paro de falar mal dos outros, quando eu paro de falar mal da vida dos outros, aí sim você está reconhecendo o Senhor no seu coração. Quando você para de mentir, quando você para de enganar, quando você para de roubar, para de manipular situações, as conversas, vai conversar com o pastor, não conta só 10% do que fez, não conta tudo. Aí é fácil, o pastor falar, você estava certo, segue o seu caminho. É fácil, né? Quando você não conta tudo. Tem que contar tudo, irmãos. Por quê? Porque o pastor ou a pastora, ela é um instrumento do Senhor para você ser curado. É um instrumento do Senhor para você ser curado. Conta tudo. Não importa o que ele vai fazer com aquela informação. O problema é dentro de Deus. O que importa é o seu coração. E o principal, quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, aí sim você se converteu. E agora, um segredo revelado. Viver em gratidão. A gratidão, irmãos, ela não antecede a bênção, viu? A gratidão, ela não antecede a cura. Viver em gratidão é uma escolha. A melhor forma de você adorar a Deus é você ser grato por tudo aquilo que você já tem. E você entender o que Deus tem para você. Quando você entende o que Deus tem para você, o que Deus tem para você no principal. Por que Ele te criou? Ele te criou para você se relacionar com você, para te amar, para estar com você, para você fazer parte de tudo isso que Ele fez. Ele te criou para isso. Então, quando você entende que você foi criado para isso, as outras coisas, você, obrigado. Jó ali, tudo que Jó passou, de enfermidade, de perder os filhos, perder as fazendas, perder os bois, perder os funcionários. Aí Jó vai e pergunta, por que, Deus, que você deixou passar por isso? Eu nunca fiz nada de errado, Deus. Por que você faz? Deus só vira para ele e fala, Jó, onde que você estava quando eu criei a terra? Quando eu firmei os fundamentos da terra, do mar? Onde que você estava? Ou seja, você não sabe de nada, Jó. Mas mesmo assim, vem para cá, Jó, fica perto de mim, você é meu filho amado. É na gratidão que o louvor vem, irmãos. Tem pessoa que caminha a vida inteira. Tem pessoas aqui que já tem 20 anos que caminha e não entendeu esse princípio de viver em gratidão e viver com o Senhor transformado. Não caminha, não é curado. Tem gente que até hoje não liberou o perdão para o pai, para a mãe, para o irmão, para o pastor, para o colega da escola, para a vizinha do lado, para o vizinho de trás. O vizinho que pôs fogo lá e o neném ficou doente. Ou o vizinho que fez um acordo com você e vazou fora para outra cidade. Nunca mais voltou. Tem pessoa que anda a vida inteira e não consegue ser transformado. Assim, às vezes eu falo, Senhor, eu quero ser parecido com Paulo. Paulo aceitou Jesus, na mesma hora ele já estava pregando para todo mundo. Ele era um perseguidor, ele matava os cristãos. De uma hora para outra, o Senhor acha ele e ele já é transformado. O Senhor Jesus, ele veio aqui na terra para ensinar como que a gente vai caminhar. O próprio Deus veio em forma humana, ele se fez homem, veio em forma de servo para nos ensinar a passar esse tempo aqui. Esse tempo aqui é para a gente achar Ele. Vai haver uma prestação de contas, irmãos. Duríssima quando Ele voltar. Dentro da palavra.
Haverá o dia do juízo. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Fogo consumidor. O que é o consumidor? Ele te leva, te consome, assim, não sobra nada de você. Esse será o maior juízo de Deus sobre a terra, todos os tempos. E vai apertar cada vez mais. Assim como o entendimento. Deus dá a ferramenta para você ser curado e você não quer ser curado, Ele vai apertando cada vez mais. Você fica aí vivendo mais ou menos. Não, assim tá bom. Hoje eu vou na igreja, tá bom. Já orei, já cantei um louvor, tá bom. É todo dia. Levantou ali, a primeira coisa é Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Estou vivo. Pela sua misericórdia eu estou vivo. Reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Tem gente que fala, não, tudo bem. Tem gente que chega até a falar. Tudo bem, tudo bem. É tipo assim, falando, Jesus, espera mais um pouquinho, eu vou curtir aqui mais um pouquinho esse caminho aqui, depois eu vou ir caminhar com o Senhor, viu? Tipo isso que a pessoa fala quando vive mais ou menos. Irmãos, escolha a cruz. Não fuja nem um milímetro. Não fuja nem um centímetro, nem um passo. Não fuja do Senhor. Ele sempre vai te dar uma nova oportunidade de você ser curado. Você ser curado para estar curando os outros. Cada minuto que passa é uma chance de mudar tudo para sempre. Você é responsável por uma geração, irmãos. Olha quem está perto de você. Você é responsável por ela. Você vai ficar vivendo mais ou menos. Você vai ficar aí segurando a sua dor, não vai deixar o Senhor te curar. É o mesmo tipo de problema desde pequeno. Não, fulano é chato demais. Eu já cansei de falar com ele. Já cansei de bater na tecla e não muda. Não resolve, não. Eu já desisto. Irmão, não desiste. Ora por ele. Traz ele para a igreja, se der. Se não der, continua orando. Na melhor hora, Deus vai pegar ele. Deus vai pegar aquele que você sabe que era para estar aqui, não está hoje nessa cadeira vazia. Ora, o Senhor é fiel e justo para te livrar da injustiça. O que é a injustiça? Aquilo que você não consegue de sua mão. Quando você tem o poder, você faz a justiça. Ainda assim, quem é os bons, né? Só o Senhor é bom, mas a gente, quando a gente pode, a gente faz justiça. Mas o Senhor, Ele vem. Não deixe essas coisas te perseguirem a vida toda, não. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, aquela música, né? Gabriela. Irmão, você nasceu assim, mas você não precisa morrer assim. E lá em Êxodo 20, versículo 5, fala: não te encurvarás diante delas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita o pecado, visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqueles que odeiam o Senhor é aqueles que deixam as raízes de amarguras encobertas, que não deixa o Senhor vir e curar, que se coloca no lugar de Deus. Precisamos deixar Ele nos sarar essas feridas. Venha para a cruz, vá para a cruz para você ser curado. Lembre-se do Senhor Jesus. Lembre-se, onde Ele passava, Ele curava. Deixe Ele estar perto de você, você está ferido. Se você está ferido, se você anda ferido, é porque você não aceitou Jesus. Se você é ferido, é porque você não está com a sua cruz. Obedecer o Senhor
É seguir a cruz. Obedecer a Ele é reconhecê-lo em todos os caminhos. É sermos semelhantes a Ele. Nos parecer com Jesus sem nenhuma raiz amarga. Raiz amarga, aquela que a pessoa amargurada, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa amargurada. Por que, irmãos? Vou ler o último texto aqui com os irmãos. Um dos últimos textos aqui. Tiago 4,13. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucede amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece no instante e logo se desaparece. Em vez disso, você deve dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós que se alegrais das coisas arrogantes, com pretensões ruins, toda essa alegria semelhante é maligna. Está falando Tiago. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, olha aí. Vocês ouviram essa palavra, irmãos. Vocês estão ouvindo essa palavra. Vocês não irão mais ficar nesse lugar de mimimi, de dor na alma. Em nome de Jesus, você vai ser curado. Você já está sendo curado hoje. Lucas 12, 48. Aquele que, porém, que não soube da vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele que muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais será pedido. Olha quanto isso é forte. Aquele que muito foi dado, esse será cobrado. Quanto vocês receberam de ferramentas aqui hoje, para vocês serem curados. Amém? Irmãos, vamos tocar sua música. Eu quero pedir para os irmãos, aquele que sentiu no coração que o Senhor ministrou hoje, que precisa perdoar alguém. Esse perdão, ele vai te trazer uma cura hoje. Aqui não precisa vir aqui confessar, no sentido, depois você vai procurar o pastor, a pastora e confessa quem é essa pessoa. Não precisa confessar aqui para mim. Você vai vir aqui na frente e eu vou orar por você. Esse perdão, ele vai trazer cura no físico, no emocional. E vai trazer também cura, salvação para sua casa. Porque talvez você está sendo um empecilho para a cura chegar na sua casa. Em nome de Jesus, a enfermidade da sua alma será curada agora, através da liberação de perdão. Pode vir aqui na frente. Pode vir. Vem aqui na frente aquele que sente que tem alguma área no seu coração. Tem alguma área que você precisa ser curado. Seja no físico, o Senhor quer te curar. Esse passo aqui na frente, irmãos, é uma confissão. É uma confissão. Pode vir. O Senhor está vendo esse passo de confissão. O pastor também está vendo. Nós somos testemunhas que a sua casa hoje recebeu a cura. Coloca suas mãos para frente. Pode vir, quem não viu. Não perde tempo. Vai viver do mesmo jeito? Vem receber a cura. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Medita agora naquilo que você precisa liberar perdão. Já não quero ser igual. Ele quer te curar. Ele te mostrou um
tempo, seja no físico. Você precisa liberar perdão. Libera perdão. O Senhor, Ele é fiel, Ele te trouxe aqui para te curar. Porque tudo que Ele te trouxe há aqui para você confessar que dentro você precisa de Deus. de mim necessita ser mudado, Traz uma cura Senhor. sobre cada coração que está Porque aqui. tudo que O há Senhor trouxe eles aqui com um propósito. coração Em nome de Jesus, Pai. Eles estão confessando, Pai, nesse momento. mais Eles de estão confessando, Senhor. porque Eles tudo estão que há Irmãos, dentro do seu coração, examine e repita comigo: Senhor, eu libero perdão para mim, para o Senhor e por aquilo que me feriu. Em nome de Jesus, me cura, Pai. Tira toda raiz de amargura que me afasta do Senhor. Senhor, eu confio no Senhor. Olha para mim, Senhor. Me ajuda a ser melhor, a te buscar melhor, a ser devoto ao Senhor de todo o meu coração. Eu confio em Ti, Jesus. Eu creio na Sua cura, Pai. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu declaro perdão sobre a minha vida, sobre a minha casa, toda desunião, tudo aquilo que separa dos meus irmãos, dos meus filhos, da minha família. Em nome de Jesus, tudo aquilo que separa do Senhor. Eu agora peço ao Senhor, me cura, Pai. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, todo mundo agora. Senhor, em nome de Jesus, esses que estão com a mão no coração, Senhor, eles precisam de uma cura agora. Mostra para eles aquilo que talvez esteja encoberto, que não veio na mente deles agora. Mostre para eles durante a semana. Conduza eles, Senhor, a uma cura. Conduza a uma cura. Eu ouvirei sobre milagres de cura na família, nas amizades, no seu relacionamento com Deus. Agora, todo mundo que tem uma enfermidade física, seja no seu próprio corpo, ou enfermidade física na família, coloca a mão na mente aqui assim, ó. Na cabeça ou na mente. E ora junto assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, através da minha vida, eu quero ser cura para a minha família. Eu quero que o Senhor me cura para eu poder curar. Em nome de Jesus, eu confio no Senhor. Essa enfermidade física que não provém do Senhor, eu repreendo agora, com o poder do Teu nome. Vem sobre a minha família, vem sobre os meus. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Em nome de Jesus, muito obrigado. Agora todo mundo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Mesmo sem ver, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor me curou aqui hoje. O Senhor vai continuar me curando. E o Senhor vai me mostrar quem eu vou curar. Através do Teu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém? Quero agradecer a oportunidade e dizer que vocês são curados. Em nome de Jesus. Seja curado. Obrigado. Aleluia. Bem, eu queria convidar vocês a colocar de pé. Em nome de Jesus.